Líderes políticos consideram que o presidente Jair Bolsonaro tem apresentado um comportamento mais suave na relação com algumas instituições. A informação é da jornalista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo. Mas hoje, Bolsonaro criticou fortemente a TV Escola e o educador Paulo Freire. Para debater o assunto, nós contamos com a presença do cientista político Marcos Rocha e do empresário e analista político Guilherme Todeschini. Sejam bem-vindos. Boa noite. Bom, vamos começar pela última declaração do presidente Bolsonaro. Na abertura do programa, então, nós relatamos dois fatos distintos em relação à postura do presidente. No primeiro, ele tem se demonstrado mais suave no trato com as instituições e com o Congresso, conforme o relato da jornalista da Folha de São Paulo, a Mônica Bergamo. Mas Bolsonaro também, concomitantemente, fez duras críticas à TV Escola, afirmando que a programação da emissora é totalmente de esquerda e, além disso, chamou o educador Paulo Freire de energúmeno, ao comentar os resultados do PISA. A gente discutiu há pouco tempo, está disponível uma entrevista, uma análise sobre os resultados do PISA. Diante desses dois cenários apresentados, o que a gente pode esperar do comportamento político do presidente no próximo ano? Isso é contextual, como a gente pode imaginar, porque ele, pelo menos me parece que nesse primeiro ano, entendeu que o Congresso é uma peça-chave para que as coisas funcionem no país. Por outro lado, durante o ano, ele travou uma batalha muito forte com os setores da educação e da cultura, né, com pensadores da educação e da cultura. Como é que vocês podem enxergar? É realmente direcionado a quem ele está falando, ou, como há um tempo atrás, o presidente realmente tem um jeito peculiar de lidar com a coisa e vai lidar sempre com as instituições de uma maneira à la Bolsonaro? Marcos. Acho que, em primeiro lugar, a relação do presidente com os demais poderes, né? Em certa medida, ele foi civilizado pelos outros poderes, porque tem interesses, né, no que está sendo tratado, sejam pessoais, sejam políticos, no Congresso ou no STF, e aí preocupado, por exemplo, como o STF ia lidar com o caso do filho dele, do Flávio Bolsonaro, foi sendo convencido a não subir o tom com o STF. Aí, bom, teve um relacionamento com o presidente lá do STF, né, meio que foram se acordando, à medida que iam interagindo, a não se atacarem mutuamente, enfim. E com o Congresso segue uma estratégia de não ter base de apoio, né? De negociar, seja através de bancadas temáticas, seja negociar um a um. A gente pode pensar que algumas das pautas do governo avançaram, mas é o governo que menos aprova a medida provisória, né? Desde que esse instituto existe. Acontece que dessa relação, os poderes foram colocando limites. Olha, se tu não te comportar de tal forma, tu vai ser atropelado. Nós vamos aprovar coisas que tu não quer, vamos eventualmente seguir com as investigações ou os julgamentos que não são de interesse do governo. Agora, o governo tem uma estratégia, né? Boa ou não, é uma estratégia pensada de usar pautas culturais, pautas morais para mobilizar seu eleitorado. E aí, é claro, é mais fácil atacar um ícone associado à esquerda, como Paulo Freire, do que as instituições, né? Onde os deputados que estão lá têm garantias que fazem com que eles possam votar da forma como eles quiserem, onde os juízes do STF que estão lá têm garantias que a Constituição deu para que eles possam decidir conforme a consciência deles. Então, é mais fácil hoje para ele atacar esses ícones culturais e da educação do que os outros poderes. Todeschini. Vou concordar. No começo eu acho que sim, que ele abrandou um pouco o tom com o STF. Eu não acredito que seja pelo mesmo motivo que tu acredita, mas acredito que ele está aprendendo a lidar com o mecanismo. É a primeira vez, evidentemente, que ele entra num cargo do Executivo, né? E o Bolsonaro é uma pessoa previsível, todo mundo sabe como ele vai agir, porque ele é assim desde sempre, né? Então, essa questão de que ele está mais brando ou que está lidando melhor com o Congresso Nacional, na verdade, ambos estão aprendendo a lidar, né? É um novo momento na política, tanto o Congresso Nacional aprendendo a lidar sem conchavismo, sem aquele jogo de troca para poder aprovar as reformas, está aprendendo a lidar com isso, assim como o presidente está aprendendo a lidar com o Congresso Nacional, né? Então, nesse momento agora, que esse momento de transição, a gente não pode deixar de analisar também as aprovações, né? A gente aprovou a reforma da Previdência, né? Que é um negócio que estava sendo tentado há mais de 30 anos e foi aprovado. Inclusive, cedendo muito por parte do Executivo, por parte do governo federal.
A gente viu, por exemplo, o caso da deputada federal, aquela, agora me fugiu o nome, que fez uma colocação pedindo para alterar a parte da aposentadoria das mulheres e foi cedido pelo governo federal, né? Então, e aí depois ela aceitou e votou a favor da reforma e foi escrachado pela esquerda, por exemplo, só contando. Mas então o governo vem cedendo a certas colocações desde que elas sejam pertinentes, né? Sim. Agora, a parte do Paulo Freire, infelizmente, nós temos que convir que não há nenhum outro país no mundo que se usa o método, entre aspas, Paulo Freire, que não existe um método protocolado sobre isso, mas que se usa, né, a filosofia dele. Só se usa aqui eu não preciso citar o que aconteceu com a educação no Brasil, né? Tanto com os marcadores de escola fundamental e média, assim como o ensino superior. Daí se diz, mas olha só, as avaliações das faculdades federais saíram agora e as faculdades, a URGS, por exemplo, está super bem colocada, está entre as melhores do Brasil. Certo, eu fiz ENAD, eu sou aluno de graduação da URGS, já sou graduado, pós-graduado, ainda sou aluno. Eu fiz o ENAD, me esforcei e fiz a prova bem, né? Parte disso aí é para os alunos que fizeram prova bem, que se prepararam, estudaram. Tá? Agora, a gente não pode deixar de criticar os erros da faculdade. Eu sou muito grato à URGS, tudo que eu fiz lá, tudo que eu me formei foi lá. Só que a gente não pode deixar de apontar os erros. Por exemplo, criticaram o Abraham, né? Não sei se tu vai entrar nesse ponto, mas já vou só fazer um link rapidamente. Criticaram ele por ele citar que acontecia uso de droga, venda e tráfico de droga dentro das instituições federais. E as manchetes eram, ministro da Educação diz que... Não ele diz, ele provou, está relatado em matérias jornalísticas. A Polícia Civil, tem registro na Polícia Civil. Entendeu? Isso acontece lá dentro. Né? E essa crítica não é para destruir a Universidade Federal. Muito pelo contrário, a gente tem que desconstruir os erros para construir uma universidade melhor. Né? Esse é o ponto dessa crítica. Bom, na avaliação de vocês, Bolsonaro, de fato, tem recuado em relação a algumas instituições. Há fatos concretos para que parlamentares ouvidos por Mônica Bergamo chegassem à conclusão de que o presidente está mais suave no trato com os setores. Vocês, de fato, têm essa impressão que a Mônica passou pela Folha de São Paulo? Marcos. Tem, né? Uma coisa que a Mônica cita lá é da licitação que tinha expressamente excluído a Folha de São Paulo, dos serviços que a assessoria de imprensa ia prestar para a presidência. Estava sob uma ameaça do TCU, de dizer, olha, essa licitação aí ela é enviesada, né? Não poderia iria ferir as regras de impessoalidade que regem a gestão pública. E aí isso meio que força ele a se reposicionar, dizer, não vamos mais excluir a Folha de São Paulo, vamos refazer a licitação. Então ele vai sendo forçado a ter recuos nisso, porque, enfim, ainda há leis, ainda há uma Constituição e ele acaba sendo obrigado a voltar atrás, né? Esse episódio aí que eu particularmente acho lamentável do ministro da Educação ter citado, por exemplo, que teria uso de drogas em larga escala nas universidades. Bom, a Andifes, que é a associação que reúne os reitores de federais, vai entrar na justiça para que prove isso, né? Quer dizer, droga existe na sociedade, existe até na cadeia, não vai existir nas universidades. Quer dizer, a questão é que ele diz que as universidades produzem em larga escala droga, o que isso não tem comprovação. Que existe droga na sociedade, basta andar na rua, né? Para saber. O problema não é exatamente esse, né? Mas ter acusado, e aí acho que entra a coisa das fake news, das mentiras, como uma estratégia de mobilização política. Então não tem exatamente uma postura construtiva de olhar os erros, bom, como a gente pode mudar. É uma postura destrutiva de atacar as instituições que eventualmente podem servir de balança contra o governo, né? Seja a imprensa, seja a intelectualidade, seja a sociedade civil organizada. E aí, por enquanto, Bolsonaro tem tido vitórias nessa estratégia política dele, mas também tem sido, de certa forma, tem tido contrapesos sociais. Toda esquina. Eu acho que dizer que o ministro da Educação quer destruir a Universidade Federal é uma coisa que, para mim, beira a loucura, assim. Então, eu não vou entrar nesse ponto, porque eu acho que não faz sentido nenhum. Mas a questão das provas, por exemplo, ele foi chamado a CCJ e mostrou tudo que tinha, a base do que ele tinha dito. Então, isso aí já está falado. Se entrar com uma ação, vão perder, né? Assim como fizeram na questão das fake news. Entraram com uma ação, passou por todo o processo investigativo, chegou o TCE indeferido, né? Porque não havia nenhuma comprovação de robô nenhum fazendo campanha no WhatsApp.
né? E qual era a pergunta? Desculpa. Sobre a Mônica Bergamo, se ela, para chegar nessa conclusão de fato... Dos recuos, né? Exatamente, certo, os recuos perfeito. do presidente. Então, isso. essa palavra recuo é espetacular como a mídia usa isso, né? O presidente recuou. Então, eles fazem a pergunta para que ele dê a resposta, daqui a 15 minutos eles fazem a pergunta de outra forma para que ele dê a resposta, e aí, de acordo com a resposta, ele recuou. Né? Então, a estratégia dele é não responder mais. E se tu for ver exatamente o que ele faz, e tem dado certo, né? Porque a mídia, evidentemente, procura veicular qualquer coisa que gere uma microcrise para... A grande mídia hoje está agindo como uma criança birrenta que perde um brinquedo. Tá? Em vias de fato, é isso que está acontecendo. Né? Perderam a eleição, não aceitam. Né? Querem derrubar o presidente de qualquer maneira. Então, por exemplo, o Abraham... Agora surgiu uma notícia que o Abraham, que é o da educação, né, vai ser exonerado, vai sair do cargo. Ele já disse que não vai, o presidente já disse que não vai, não existe isso. Mas é uma notícia de capa de um dos maiores jornais de circulação nacional. Então, é um problema, na verdade, o problema não está na maneira como ele está abrandando o tratamento. Na verdade, está acontecendo que alguns grandes veículos de informação, alguns grandes jornalistas já estão percebendo que essa estratégia não funcionou e que eles precisam falar a verdade. É isso. Bom, a presença, vamos botar assim, que é noticiado a respeito da relação de Bolsonaro com seus filhos, né, e manifestações contra adversários políticos e coisas do tipo. Como é que vocês analisam essa questão? Há uma tendência em se diminuir esse protagonismo, ou pelo menos que se indica de protagonismo dos familiares do presidente? Isso já está acontecendo no final do ano? Como é que vocês esperam para 2020? Né? Porque tanto na comunicação como nas relações políticas do Congresso, né? Cada um deles, como é que vocês enxergam a posição deles junto ao presidente Bolsonaro e suas relações na política? A atuação dos filhos dele, quando começou o mandato, né, a gente esperava que eles fossem ter um papel importante. Já o próprio Carlos fez questão lá, né, de ir no carro junto com o presidente no desfile de posse, mas isso foi sendo, essa promessa, ela foi sendo limitada, seja pelos resultados que eles foram apresentando, por exemplo, a gestão da comunicação do presidente pelo Carlos Bolsonaro, e pelo chamado gabinete de ódio que tem lá, né, que é o pessoal que aposta nesse discurso duro, atacando os adversários políticos, elegendo inimigos de ocasião pelas redes sociais como uma forma de mobilizar o eleitorado. Isso foi se mostrando, de certa forma, ineficaz, né, em termos de opinião pública ou em termos de pressionar o Congresso. Né? Se a gente lembrar, no início do ano, o Bolsonaro achava que poderia pressionar o Congresso para votar o que quisesse, que poderia pressionar o STF para que decidisse como quisesse, isso pelas redes sociais ou pela mobilização das pessoas. Isso não aconteceu, né? Então, essa estratégia do Carlos e daquele pessoal lá foi se mostrando limitada. O Flávio foi abatido no meio, logo no início do ano, pelas denúncias lá das rachadinhas no Rio. Então, teve seu papel diminuído, praticamente sumiu ao longo do ano. Por isso, e talvez até por ser o de perfil mais moderado dos três, né? E o Carlos, que todo mundo... O Eduardo, que todo mundo achou que ia ter uma função de liderança na Câmara, né, federal, que poderia liderar, e é o que está no PSL. O Eduardo passou a maior parte do ano, quero ir para Washington, quero ser embaixador, e isso não conseguiu ir adiante. Volta para a Câmara, na Câmara não consegue se firmar como uma liderança política no trato com os outros partidos. Então, acho que seguem importantes, mas seguem limitados no que eles têm conseguido entregar para a gestão da presidência. Todeschini? Eu acredito que desses todos, o que está fazendo o melhor trabalho é o Eduardo. Por exemplo, ele está fazendo parte das relações internacionais da Câmara, ele foi agora a Jerusalém, né? Fechou vários acordos importantes comerciais, né? E não só comerciais, mas políticos também, né? Porque Israel tem investido bastante no Brasil e acredito que cada vez vai investir mais. Então, o papel do Eduardo, nesse momento, eu acho que é o mais importante, né? O Flávio, ele tem que responder ao processo que ele foi inquirido. Ninguém aqui defende quem está sendo processado. Que o processo vá até o final e depois a gente comenta, né? O Carlos mexia no Twitter do Bolsonaro, como tu citaste, e agora ele se afastou um pouco mesmo, né? Mas eu acredito que a influência deles nas decisões do pai não acontece, né? Acontece naquela parte das redes sociais, né? Onde ele colocava o que o pai dizia, o que ele dizia como se fosse o pai. Isso aí
um erro, né, que já foi resolvido. E a outra questão era... Não, era sobre os familiares, mas eu vou colocar uma outra questão agora, porque afinal de contas 2020, a gente sabe, é um ano de eleições municipais. Vocês conseguem enxergar alguma relação, essa última eleição que a gente teve, que parece que ainda não acabou, para presidente? Se isso vai ter alguma influência? A gente tem agora relações, um aumento no fundo eleitoral, né? A gente teve uma disputa agora dentro do PSL por verba, enfim. Como é que vocês estão esperando as eleições municipais de 2020? E se vai ter alguma relação com 2022 e tem algum resquício de 2018? Como é que vocês entendem, Marcos? É óbvio que essas eleições se realimentam, né? Então, é conhecido sim, que tem uma certa correlação no desempenho nos municípios para a eleição seguinte no parlamento. Se pegar a eleição de 2016, o PT perdeu 2/3 das prefeituras. Então, tenho certeza que o PT... Acho que a gente chegou até a apontar isso aqui quando veio aqui antes das eleições, né? O desafio do PT era não repetir isso no Congresso, né? E eu acho que o PT muitas vezes apostou num discurso, e a gente discutiu isso aqui, que talvez não fosse o melhor para ganhar uma eleição, que era o discurso do Lula livre, mas que era bom para as eleições proporcionais. Por quê? Porque a eleição para o Congresso é onde tu calcula o fundo partidário e o fundo eleitoral. E aí, então, tu tem uma realimentação das eleições seguintes. Então, é óbvio que elas se ligam. O desempenho dos partidos nas eleições passadas vai influenciar quanto eles têm de dinheiro e na TV ano que vem. E aí a disputa do Bolsonaro e do partido novo dele com o PSL, né? Essa é uma das grandes variáveis para ver o que vai acontecer no ano que vem. E a gente tem o quê? O PSL ou o partido novo do Bolsonaro tentando repetir o mesmo desempenho que teve nas eleições passadas, que cresceu enormemente, e tem o Centrão, tentando crescer aí onde o PMDB perdeu espaço, onde o PSDB perdeu espaço, onde o PT eventualmente pode continuar perdendo e tentar evitar que o PSL cresça, né? E eu acho que esse grupo chamado Centrão vai conseguir crescer bastante nas eleições do ano que vem, por apostar num discurso de moderação, por tentar se distanciar do Bolsonaro e também do PT, porque afinal de contas a população está dando sinais de cansaço com esses dois grupos. Todeschini. Eu acho que a questão do fundo eleitoral é um absurdo, né? Não interessa a ideologia. Tu não pode defender um aumento absurdo desse de fundo eleitoral no momento que nós estamos de transição da política, né? O PSL se suicidou, né? O PSL praticamente briga por fundo eleitoral, como tu disseste, está nulo. Na parte da direita conservadora não é mais considerado uma via de caráter para seguir, por exemplo. E agora a gente está no momento, como disseste, aguardando o que vai acontecer com a aliança, né? Se vai dar tempo de o aliança ser formado, se vai ter votos suficientes, se vai ter assinatura suficiente para que o partido tenha montante para poder concorrer nas outras eleições próximas, né? Então, isso ainda está pairando no ar. Então, a gente tem que aguardar o próximo capítulo, né, em relação a isso. Bom, senhores, foi um prazer durante o ano ter a presença de vocês. A gente está indo para um período de férias a partir da quarta que vem, desta quarta-feira, na verdade. E, então eu quero desejar um feliz ano novo para ambos e um ótimo 2020. A gente vai se encontrar bastante, porque afinal de contas os dois são especialistas em política. A gente tem um ano de eleições e aí tem muita coisa para acontecer, não só lá em Brasília, mas agora nas campanhas por todo o estado, por todos os municípios aqui do Rio Grande do Sul e Brasil. Marcos, Guilherme, sejam sempre bem-vindos. Marcos Rocha, cientista político, Guilherme Todeschini, empresário e analista político. Sejam sempre bem-vindos e um bom ano para vocês. Até o ano que vem.